Diz assim a palavra do Senhor: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Quem diz amém por isso? Queridos, todos nós conhecemos a história de José, um jovem que escolheu certo, que escolheu vencer o pecado, que escolheu vencer a tentação, que escolheu a Deus, e por causa disso Deus o honrou. José foi alguém que escolheu viver uma vida de fidelidade a Deus, e isso trouxe consequências benéficas para a sua vida, porque sabemos que as nossas escolhas no nosso presente, elas refletem no nosso futuro. Sim ou não? Sim. E José tem uma das histórias mais lindas nas Escrituras. É a história deste jovem que gostaria de meditar um pouco nesta noite. Todos nós sabemos de que a história de José faz parte também da história de Jacó. Porque Gênesis 37, se você puder abrir a Bíblia comigo, e o versículo de número 1 inicia-se assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Versículo 2: Essas são as gerações de Jacó, sendo José, o quê? De 17 anos. Observe que a história de José, ela é uma parte da história de Jacó. Por causa da atitude de Jacó de ter mentido para o seu pai, ter feito aquela ação que gerou um problema muito grande dentro da sua família, Jacó passou mais de 20 anos longe do seu pai Isaac. E todos nós sabemos que a lei da semeadura, ela é verdadeira. Quem planta, colhe. O que Jacó fez o seu pai passar, ele agora passa, porque o seu filho José também vai ficar distante dele mais de 20 anos. E nós vemos que isso foi uma colheita na vida de Jacó. Seu pai sofreu por causa da sua ação, e ele, como pai, agora sofre por causa da ação dos seus filhos para com o seu filho amado José. Todos nós sabemos de que José era o filho amado de Jacó, porque era filho da velhice, filho da esposa amada chamada Raquel, que morreu no caminho em que Jacó retornava para a sua terra natal. E o capítulo 49 do livro do Gênesis nos mostra um dos momentos mais bonitos na vida de Jacó, porque a história de Jacó, ela foi marcada por dores desde o ventre. A Bíblia diz que o seu irmão contendia com ele,
Na casa de seu pai havia uma intriga entre ele e o seu irmão. Ele precisou fugir. Todos nós sabemos de que viveu na casa de Labão, enfrentando também dificuldades, teve seu salário mudado por mais de 10 vezes. E todos nós sabemos de que seus filhos, a história da sua família é uma história de conturbações. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que o fim é melhor do que o começo. O fim da história de Jacó foi um fim bonito, porque Deus exaltou o seu filho José. E agora no capítulo 49, algo acontece que a gente não vê acontecendo dentro da família de Jacó. É os seus filhos estando unidos e reunidos. E Jacó está prestes a morrer, mas ele reúne os seus filhos para implementar uma bênção sobre eles. E também para profetizar sobre a vida dos seus filhos. Porque Jacó também trouxe profecias, inclusive sobre a vida de Judá. Ele trouxe uma profecia messiânica. E quando ele começa a abençoar os seus filhos, a partir do mais velho até o mais novo, quando ele chega no filho amado, chamado José, ele faz um resumo da história de José. Ele começa dizendo assim, no versículo 22, José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Jacó inicia a sua fala sobre José usando uma metáfora. Ele compara José a um ramo que cresceu, a um ramo que dá fruto, a um ramo que prosperou. Ele fala sobre o crescimento de José, sobre o sucesso espiritual e também moral e social que José havia recebido da parte de Deus, sobre as benécias que o Senhor havia feito em sua vida. Mas o segredo de José não está na sua força, porque Jacó destaca dizendo que José é um ramo frutífero, porque ele é um ramo frutífero junto à fonte. O segredo de José não está na sua habilidade, o segredo de José está em estar perto da fonte. E Jacó sabe que a fonte de José é Deus. É Deus quem o faz crescer. É Deus quem o faz prosperar. É Deus quem o faz o sobressair diante das dificuldades. Porque a Bíblia vai dizer por diversas vezes, quando José chegou na casa de Potifar, e o Senhor era com ele, a fonte estava ao lado dele. Quando ele entra dentro da prisão, a Bíblia vai dizer, e o Senhor era com José, era a fonte ao seu lado. Para onde José ia, a fonte estava com ele, fazendo ele crescer. E Jacó diz assim, além dele ser um ramo frutífero junto à fonte, os seus ramos correm sobre o muro. Porque muro fala de limitação, muro fala de limite, muro fala de impedimento, muro fala de dificuldades. Mas a fonte que fazia com que José frutificasse e crescesse, fazia com que ele ultrapassasse os muros que estavam na sua frente. O muro se levantava, mas a fonte dava força a José, fazia ele crescer, e ele passava por cima do muro, porque a fonte estava com ele. Ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Aqui é o retrato do momento de exaltação de José. Mas Jacó agora vai fazer um olhar retrospectivo.
ele vai trazer a outra face da história de José. E no versículo 23 ele diz assim: não é só crescimento, vitória, também teve dores para ele chegar onde ele chegou. Teve dores. Aí Jacó diz assim: os flecheiros lhe flecharam e o aborreceram e lhe deram amargura. Diga assim comigo: flecheiros. Diga mais forte: flecheiros. Todo flecheiro precisa de um arco e de uma flecha. Quando Jacó diz assim: os flecheiros lhe flecharam, Jacó não está dizendo que Deus livrou José das flechas. Não. Jacó está dizendo que mesmo José tendo a presença de Deus com ele, Deus não o livrou das flechas. Deus permitiu que ele fosse atingido. Tem um hino muito bonito aí que diz assim: nenhuma flecha me atingiu. É lindo. Mas às vezes Deus permite que a flecha nos alcance. Quando Deus não quer nos livrar da flecha, Ele nos faz sobreviver às flechadas. O que Jacó está dizendo acerca de José é que José era um alvo dos flecheiros. Porque ninguém atira flecha por acaso. Todo flecheiro, ele atira uma flecha em um alvo. E Jacó está dizendo: José tornou-se um alvo dos flecheiros. Mas quais os motivos que levaram os flecheiros a atirar as flechas em José? E quem foi os flecheiros da vida de José? Quais as flechas eles usaram? Quais arcos estiveram em suas mãos? O que levou José a ser alvo dos flecheiros? Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo de número 37. José era alvo. Capítulo 37, versículo 3 e 4. E Israel amava a José mais do que a todos os seus irmãos. Por quê? Era filho da sua, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Diga assim comigo: José tornou-se alvo dos flecheiros, porque o pai o amava. O amor do pai por José fez com que ele fosse alvo dos flecheiros. Os flecheiros se incomodavam com o tratamento que o pai dava a José. Mas o que levou também José a ser atingido pelas flechas do flecheiro, ou ser alvo dos flecheiros, foi por causa das revelações de Deus. Capítulo 37, versículos 5 a 8 diz assim: sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreceram ainda, e disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu
pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o quê? O aborreciam. Por quê? Por causa dos seus sonhos e por suas palavras. Olha para cá. Os sonhos de José não era qualquer sonho, eram revelações de Deus. Revelações de Deus. E as revelações faziam os seus irmãos terem inveja de José. Capítulo 37, versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. O amor do pai, as revelações de Deus, fez com que José se tornasse alvo dos flecheiros. E quem foram os flecheiros na vida de José? Os primeiros flecheiros da vida de José foram os seus próprios irmãos. E eles usaram alguns arcos para tirarem suas flechas contra José. O primeiro arco que os irmãos de José usaram foi o arco da decepção. E eles usaram o arco do ódio com a flecha da decepção. Por quê? O arco é o que motiva. A flecha é o que causa em nós, é o que nos atinge. Deixa eu dizer algo aqui para você. Frustração é diferente de decepção. Frustração, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu não consegui executar, eu me frustrei. Mas decepção não. Decepção, a gente se decepciona com alguém. E você vai entender o que o Espírito quer falar aqui pra gente. Você não se decepciona com quem você não conhece, se decepciona? Não. Só se decepciona com quem é próximo, com quem é perto de nós, com quem é amigo, com quem a gente ama, em quem a gente confia. Ah, fulano falou alguma coisa ali de ti. Ah, eu não conheço nem fulano. Mas se essa pessoa aqui, você confia, que você está perto, que você já disse tanta coisa, fez tanta coisa, e essa pessoa acaba fazendo algo com você que lhe machucou, que lhe feriu, isso é uma decepção. E você não acha que para José foi decepcionante ser tratado daquele jeito por seus irmãos? José esperava aquilo de qualquer outro, mas não esperava dos seus irmãos. E geralmente flechas de decepção, elas são preparadas na escondida, na oculta, e elas são atiradas de longe. Porque quando o pai de José enviou ele atrás dos seus irmãos, à procura dos seus irmãos, a Bíblia diz que os seus irmãos o avistaram de longe e disseram assim: lá vem o sonhador mor, vamos matá-lo e veremos o que será dos seus sonhos. Eles pegam o arco do ódio, vamos matá-lo, e colocam a flecha da decepção. José é atingido pela decepção, porque seus próprios irmãos jogam ele dentro de uma cisterna, jogam ele dentro de uma cova, e ele grita, ele clama, ele chama seus irmãos: Isacar, Judá, Zebulon, Dan, Naftali, me tirem daqui. Mas eles não davam ouvidos a José. Que triste, que decepcionante para aquele adolescente de apenas 17 anos ser tratado daquele jeito. Eles tomam a túnica de José, que era a representação do amor do pai para com ele.
mancham de sangue para divulgar a morte de José, porque na mente deles, José não poderia ser o líder. José não poderia receber a primogenitura, o direito de primogenitura, não poderia exercer a liderança dentro da casa deles. Então eles disseram assim: vamos acabar com ele e veremos o que vai ser dos seus sonhos. Vamos jogar ele para longe, vamos mandar ele para longe. E Deus dizendo assim: vocês estão pensando que vão matá-lo, vocês estão pensando que vão destruí-lo, mas vocês estão empurrando ele para perto da promessa. José está na minha direção. Como foi decepcionante? Você já sofreu decepção? Decepção dói, machuca, fere. Mas se a gente estiver juntinho da fonte, ela não nos mata. Mas de repente eles tiveram a ideia: não vamos matá-lo, porque Deus sabe trabalhar. Judá disse: não vamos matá-lo, ele é nosso irmão, não vamos manchar as nossas mãos com o sangue do nosso irmão, vamos vendê-lo. A Bíblia diz que vinha uma caravana de ismaelita, e eles vendem José para os ismaelitas. Olha para cá, eles vendem José como escravo. Isso era um desprezo muito grande, pegar o filho do seu pai e vender como escravo. Eles pegam o arco da inveja e colocam a flecha do desprezo e desprezam José. Tratam ele como um escravo. Venderam ele como se ele não fosse nada. Olha para cá. Você já foi desprezado? Já se sentiu desprezado? Dói. É flecha. A flecha da decepção atinge José. A flecha do desprezo atinge José. E Satanás olhando e dizendo: agora ele morre. Os sonhos não vão se cumprir. O que Deus disse não vai acontecer. O que Deus falou está longe de acontecer. Depois disso aí, esse jovem vai ser um revoltado. Esse jovem vai querer se vingar dos irmãos dele. Mas Deus, a fonte estava pertinho de José, fazendo ele sobreviver às flechadas e superar todas elas. Interessante, irmãos, que a providência de Deus é imediata. Porque quando a caravana de ismaelita vem, isso é uma providência de Deus. Porque ismaelita é descendente de quem? De Ismael. Ismael significa a quem Deus ouve. José está gritando por seus irmãos, para que eles lhe atendam, para que eles lhe socorram, para que eles não façam aquele mal com eles, mas eles tampam os ouvidos e não dão ouvido a José. Mas Deus, aleluia, que estava no céu, estava ouvindo o grito de José, e ele respondeu, ele socorreu, através da caravana de Ismaelita. Ismaelita, descendente de Ismael. Ismael significa a quem Deus ouve. Era Deus dizendo: teus irmãos não te escutaram, mas eu escutei teu grito, eu vim te socorrer, José, eu vim te socorrer.
Quando ninguém dá ouvido para a tua dor. Quando ninguém dá ouvido à tua dor, Deus sempre está lá. Porque Deus escuta, pastor, até grito da alma. Tem grito que é silencioso. Mas quando ninguém te ouvir, no meio das tuas decepções, no meio dos desprezos, no meio da falta de consideração, o Senhor está te dizendo: não esqueça que eu estou de ouvidos abertos, ouvindo tudo, vendo tudo. Eu estou do seu lado para lhe ajudar. Interessante que José está ferido, José está sangrando, mas a caravana de Ismaelita vem trazendo incenso, mas também vem trazendo bálsamo para levar para o Egito. Era Deus dizendo assim: meu filho está ferido, na caravana que está vindo aí, no meio da minha resposta, o bálsamo está chegando. Eu vou descer bálsamo para tua ferida. Ande como revorgue a sérgia, alargue orgue a canto remehai. O bálsamo de Gileade era produzido na região de Gileade. Gileade era uma região montanhosa. Os bálsamos de Gileade era produzido nas alturas, nas montanhas. Quando alguém queria o melhor remédio, tinha que subir as montanhas. E quando alguém estava doente, o médico descia com o remédio das montanhas. Tem bálsamo descendo das alturas de Deus. Olha o bálsamo descendo do monte de Sião. Olha o bálsamo descendo das montanhas do Espírito. Olha o bálsamo descendo das alturas para socorrer aqueles que estão feridos aqui nesta noite. Receba, sinta o bálsamo descendo na sua ferida. Sinta o Espírito dizendo: o que fizeram com você não vai lhe matar. As decepções, os abandonos, o desprezo daqueles que tu amava, daqueles que tu confiava, que tu dissesse assim: Senhor, eu não vou suportar, Senhor, foi muito dolorido, foi uma ferida muito grande, eu ainda não estou curado totalmente. O Espírito te trouxe aqui para te dizer: eu vou cicatrizar essa ferida que o tempo ainda não fechou. Eu vou curar teu coração. Eu vou curar a tua alma. Alargue o sabacanto rehai. Oh, enxorga. Olha para trás e lembra. Lembra quantas vezes Deus já não te socorreu. Quando tu entrasse dentro do teu quarto, apagasse as luzes e não queria ver ninguém, e parecia que tinha um nó assim, ó, na tua garganta.
um aperto no teu peito, porque a decepção foi tão grande, a injustiça foi tão grande que fizeram, o que falaram, o desprezo que te deram, a forma que te trataram, e isso te machucou, e às vezes tu não consegue se libertar desse sentimento, porque a ferida foi tão grande, mas o Espírito te trouxe aqui para te dizer: aqueles que escolheram a Jesus não irão morrer com decepção e com frustrações e com desprezo, porque aqueles que têm Jesus como escolha é curado, é sarado por Ele. De repente, a caravana de ismaelita para lá no Egito. E os ismaelitas pedem para que os escravos desçam. Pedem para que eles fiquem um do lado do outro, porque eles são mercadorias e os compradores estão chegando. Aí Deus sabe trabalhar. Ele diz: Potifar, hoje é dia de compra. Eu preciso que você compre alguém. E quando ele vai no mercado de escravos, ele vê um jovem diferente, atingido pelas flechas, mas ele está de pé. O brilho do rosto dele não saiu, porque a fonte está com ele. E eu costumo dizer, irmãos, que o melhor funcionário do Egito era Potifar. Potifar era tão bom, que ele comprou o governador do Egito. Ah, se ele soubesse quem ele estava comprando. Ah, se ele soubesse que aquele escravo ia ser o chefe dele, ele tratava José diferente. Tu nem sabe o que Deus vai fazer com essa pessoa que está aí do teu lado. Tu nem sabe. Tu é canto reai. Tu nem sabe com o que Deus vai fazer com essa pessoa que está aí do teu lado. Deus tem algo tão grande com essa pessoa que está aí do teu lado. Tem. É algo grande. Ah, se Potifar soubesse quem era o escravo que ele estava comprando. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando ele entra lá dentro da casa de Potifar, a Bíblia diz assim: e o Senhor era com ele. Deus não deixou José entrar sozinho dentro da casa de Potifar. Sabe por quê? Porque tinha um laço lá preparado. E se Deus deixa José entrar sozinho dentro da casa de Potifar, José se acaba. A mulher de Potifar derruba José. Aí Deus disse: ei, você não vai ficar aqui sozinho nesse ambiente hostil. Eu vou entrar com você, porque vai vir tentação. O diabo vai fazer de tudo para embaraçar o seu caminho, para tentar lhe tirar da rota, para tentar lhe tirar do caminho, para que a promessa não se cumpra. Ele vai tentar colocar opções para que você escolha errado, mas eu vou estar ao seu lado para que você não mude a sua escolha. E a mulher de Potifar colocou os olhos em José, e ela preparou a armadilha, preparou o plano, fez de tudo. Chegava para José, dava cantada, assediava José, fazia de tudo. E José firme, crente. José nunca escolhia ela, porque a escolha de José era Deus. A escolha de José era Deus. E ela chegou um momento que dizia assim: olha, José, deita-te comigo, hoje é a oportunidade, porque não tem ninguém em casa, ninguém vai ficar sabendo, só tá eu e tu aqui, ninguém tá aqui, a gente tá sozinho. Mas José disse: ei, eu não posso,
Por que você não pode? Porque eu já tenho um compromisso, a aliança aqui no meu dedo. Tu é comprometido? Sou comprometido com o dono do céu. Eu sou comprometido com o dono do céu. Eu tenho uma aliança com o dono do céu. E detalhe, viu? A gente não tá sozinho não. Tá não. Eu sou ramo plantado junto à fonte. A fonte tá comigo. Aonde eu vou, ela vai. Aonde eu entro, ela entra. Eu não estou sozinho. O meu Deus está comigo. Eu não vou pecar contra Ele. Ele anda comigo. Irmãos, por causa da escolha de José, a mulher de Potifar então prepara mais uma flecha contra ele. Ela pega a flecha da calúnia e põe no arco da injustiça e atira contra José. E José foi para dentro da prisão. Mas tem um detalhe: quando ele chegou lá, Deus já estava lá esperando ele. Já mentiram a seu respeito? Você já sentiu a dor de uma calúnia? De ser acusado por algo que nunca fez? José sentiu a dor da calúnia, sofreu as consequências da calúnia. Mas quem escolhe é Deus. Deus o justifica. Quem tem Jesus como sua escolha, tem Ele também como seu advogado. E aquele a quem nós escolhemos, Ele advoga nossas causas. Agora pensa comigo. José poderia muito bem escolher o pecado, escolher qualquer outra coisa, sim ou não? Foi caluniado, foi desprezado, foi decepcionado. Poderia ter abandonado a Deus e ter dito: Senhor, até agora eu tenho sido fiel e é só sofrimento na minha vida. Eu não quero esse negócio de ser crente mais. E eu tenho visto muitos jovens que têm parado na caminhada. E eles alegam dizendo que se entristeceu com alguma coisa dentro da igreja. Mas quem sai da presença de Jesus por causa de algumas atitudes que alguém faz com ele, essa pessoa nunca teve Jesus como sua escolha. Porque quem tem Jesus como sua escolha, ele é frustrado, decepcionado, abandonado, desprezado, caluniado, injustiçado, mas o amor dele por Jesus é maior do que a dor. Ele pode chorar, ele pode sofrer, ele abre a boca e diz: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás. O amor de José por Deus era maior do que as dores que ele havia enfrentado. Deus estava dentro do palácio. Permite um rebuliço. De repente vai parar na prisão um copeiro e um padeiro.
Aí Jeová disse: vou dar sonho aos dois. Mas não é por causa deles, é por causa de José. Vou dar o sonho a eles por causa de José. José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. O padeiro morre, o copeiro é restituído ao seu cargo. O copeiro levava a comida para o rei, a bebida, ele provava antes do rei. Ele vivia assim, ó, perto do rei. E José, sabendo disso, José diz: ei, varão, lembra de mim quando tu chegar lá diante do rei. Conta para ele a minha história. Diz para ele que eu sou um jovem atingido pelas flechas, que eu fui injustiçado, que eu parei aqui e eu sou inocente, que eu trago feridas no meu corpo. Mas o copeiro pegou o arco do esquecimento e colocou a flecha da ingratidão e atirou em José. E a Bíblia diz: e o copeiro se esqueceu de José. Já fez alguma coisa por alguém e alguém foi ingrato? José sentiu a ingratidão. Mas as flechadas não alteraram a escolha de José. O sofrimento não fez José abandonar a sua fé. O tempo passou. Ah, se José tivesse sido lembrado pelo copeiro, tinha dado tudo errado. Deus disse: meu filho, eu estou no controle. Até no meio das ingratidões, eu estou no controle. Jeová disse: olha, José, eu quero que você fique com o dedo da grossura do rei. Como assim, Senhor? Porque o rei vai chegar o tempo que ele vai tirar assim um anel do dedo dele e vai caber certinho no teu dedo. Se tu for agora, esse anel vai ficar folgado. Deixa eu trabalhar. Tu está entendendo o que Deus está dizendo? Tem o tempo certo, não se apresse. Deus está trabalhando. A Bíblia diz que quando o faraó mandou chamar José, José se barbeou. Sabe o que é isso? A barba de José cresceu. E a barba fala de maturidade. A tua barba nem cresceu ainda. Deus está dizendo: eu vou fazer a tua barba crescer. Eu vou te amadurecer. Eu vou te preparar para o tempo certo. Porque se for agora, vai dar tudo errado. Mas está chegando o tempo que eu vou fazer a minha vontade. De repente, irmãos, o faraó sonhou. Deus deu a interpretação a José. Ele exaltou José como governador do Egito. Deus cumpriu a promessa. Aí está lá Jacó dizendo assim: José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe flecharam, lhe deram amargura e o aborreceram. Aí ele termina dizendo assim: porém, o seu arco susteve-se no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Olha para cá. Sabe o que é que Jacó está dizendo? As flechadas em José foi tão grande que quase que ele arreia as armas. Mas quando ele pensou em arrear as armas, a mão de Deus segurou nos braços dele e disse: você não vai arrear as armas, porque eu vou te sustentar até o fim. Levante a sua mão para adorar a Deus. Feche seus olhos. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer:
não vou deixar você desistir. As lutas, as provas que você tem enfrentado não vão lhe afastar de mim. Senhor, eu estou tão fraquinho, eu estou tão cansado, não sei se vou vencer, não sei se vou chegar, não sei se vou conseguir. Estou sem força para ler a Bíblia, estou sem força para orar, estou sem força para te buscar. Eu estou pela misericórdia, mas Jesus está te dizendo, mesmo assim, eu não abro mão de você. Sinta a minha mão segurando na sua mão. Sinta, sinta, sinta. Sinta a mão de Deus segurando na tua e dizendo, não vou deixar você cair, não vou deixar você tropeçar, não vou deixar você pecar, não vou deixar que Satanás envergonhe o teu nome, não vou deixar que Satanás manche as tuas vestes. Eu vou segurar na tua mão, tu não vai arriar as armas, eu vou te fortalecer, tu vai até o fim. Mas eu caí, eu tropecei, eu falhei. O justo cairá 7 vezes, mas todas 7 Deus o levantará. Ainda que caia, não ficará prostrado. Deus te trouxe aqui para te dizer, as feridas não vão alterar a tua escolha. Tu me escolhesse, tu não vai abrir mão de mim, porque eu não abro mão de ti. Abre a tua boca agora e sente. Começa a glorificar. Sente o Espírito te encher. Sente, sente. Olha o vento do Espírito soprando e arrancando essa tristeza de dentro da tua alma. Tem crente que ainda não sentiu nada, ele não sentiu nada, mas não é porque ele é cru não, é porque ele está ferido, ele está sangrando, ele está pela misericórdia. Mas hoje clama, grita e diz, Espírito de Deus, me ajuda, me socorre, me levanta, me põe de pé, Espírito. Está descendo a unção do Espírito, está descendo. Abra sua boca para receber, abre a sua boca para receber. Ele já quebrou as resistências. A voz dele quebra o cedro do Líbano. Toda a resistência está sendo quebrada agora pelo poder da voz do Espírito de Deus. E ele está lhe enchendo, ele está incendiando o seu coração, ele está lhe dando um coração quebrantado, ele dizendo,